Meu pai e minha mãe têm perda auditiva, eu tenho um tio, tenho alguém. Eu posso ter uma perda auditiva? Então, né? Perfeito. Então, assim, sim, pode. Eu gosto de falar que todo órgão no corpo tem uma data de validade, tá? Isso é um pouco genético seu, tá? Então, imagina que, por exemplo, na minha família eu tenho uma tendência a ter diabetes. Algumas células do meu pâncreas têm validade e eu vou ter diabetes aos 80 anos. Se eu consumir muito açúcar, se eu tiver uma alimentação desregrada, ou se eu fizer uso de muita medicação, esse diabetes pode vir antes, se eu sobrecarregar o pâncreas. Gatilhos. São gatilhos. Então, a parte auditiva também tem isso. Você tem doenças específicas, genéticas, que podem te dar uma perda maior, desde ao nascimento até na adolescência, início da vida adulta, mas você tem aquele paciente que também tem a tendência a perder com a idade. Ele talvez perderia com 80 anos, como ele fica muito exposto, ou ele tem uma doença metabólica descompensada, e ele acaba antecipando isso. Então, o fato de você falar assim, meu pai perdeu a audição com 60 anos, meu avô perdeu com 60 anos, não dá para garantir, eu não vou bater o martelo e falar, então com 60 anos você perderá, tá? Mas já chama atenção que, vamos acompanhar o seu ouvido, talvez a gente vá exigir um pouco mais do seu cuidado com ele. Você tem um pé na perda auditiva. Então, aquilo, se eu falo para você, meu pai, meu avô, minha tia, todos têm diabetes, eu não vou esperar você ter diabetes para virar e falar, olha, para seu pâncreas durar mais, vamos evitar aí o abuso do doce. Se você já tem essa tendência, tá, familiar, o que eu vou te falar? Audiometria seriada, tá? Então, faça uma. Passou aí um ano, repita, tá mantendo o mesmo padrão? Faz depois de 2 anos. Ver o histórico da família, né? Como é que foi essa evolução dos demais, né? Exatamente. E acompanhe. Só que já vou te falar também, se você tem essa tendência, vamos evitar tal situação. Tem uma tendência familiar, não vai trabalhar, evitar, né? Não vai trabalhar, mas não vai estar exposto, por exemplo, a ruído de 85 dBs, evitar fone. Exatamente. Igual, por exemplo, na minha família, eu tenho um antecedente para diversos tipos de câncer muito forte. Eu não vou nem assistir propaganda de cigarro, entendeu? Então, isso não quer dizer necessariamente que você vai fazer algo agora, mas é importante você saber a regra do jogo do seu corpo, né? Então, antecedente na família de perda auditiva, eu acho que já acende essa luz assim, opa, vou fazer prevenção. Igual quem tem problemas do intestino já vai fazer endoscopias mais precoces e assim por diante. Só que o que a gente observa é que muitas vezes chega quando? Quando o problema está instalado. Exatamente. Né? Mesmo tendo um histórico familiar. Então, eu tenho um histórico familiar forte, mas eu só vou a hora que o problema está instalado. Né? Exatamente.